era testemunha de Jeová e eu via os grupos de pessoas em frente aos congressos com placas e cartazes, eu ficava muito chocada. E eu pensava comigo mesma, essas pessoas não têm o que fazer, não? Se elas saíram da organização de Jeová, por que não deixam as testemunhas de Jeová em paz? Eu ficava mesmo bem chocada com isso. Eu não entendia, eu achava que eram pessoas que só podiam ser orientadas pelo diabo, porque não havia nenhuma razão de ser uma pessoa sair da religião e depois se esforçar tanto em ficar pregando coisas contra essa religião. Afinal de contas, eu nunca havia observado isso em grupos que saíram de outras religiões. Então eu ficava cheia de dúvidas. E eu vejo que essas dúvidas que eu pensava, essas coisas que eu pensava e me perguntava a mim mesma, são coisas que as testemunhas de Jeová devem perguntar a si mesmas também, hoje. Bem, vocês sabem que o meu primeiro vídeo sobre a minha experiência com as testemunhas de Jeová eu fiz direcionado ao meu público, pessoas que me conhecem como sambista, simplesmente. Pessoas que querem vir para a Alemanha, que meus vídeos falam muito sobre isso, sobre pessoas que querem vir para cá, dando dicas e conselhos. E essas pessoas que por saberem que eu era testemunha de Jeová ficavam admiradas. Então o meu primeiro vídeo nem foi direcionado para a testemunha de Jeová e nem para os que deixaram de ser. Tudo tornou-se uma grande coincidência, não sei. Mas depois, todo o processo de pessoas que entraram em contato comigo, acabou que meu vídeo foi direcionado a um outro público que eu não esperava. Na realidade, o que me incentivou a fazer o primeiro vídeo contando a minha experiência com a testemunha de Jeová foi o fato da minha irmã no Brasil ter mandado uma mensagem por WhatsApp falando sobre o julgamento das testemunhas de Jeová na Rússia, porque a minha irmã estava preocupada com o assunto. Então eu nem sabia do assunto. Eu fui pesquisar a respeito do assunto, fiquei também preocupada. E isso me fez lembrar de toda a minha história com as testemunhas de Jeová. Na realidade, essas lembranças do meu histórico com as testemunhas de Jeová me fizeram ter empatia com as testemunhas de Jeová na Rússia. E foi por causa disso, essas minhas lembranças, que me incentivaram a responder as perguntas das pessoas que ao assistirem os vídeos ficavam admiradas por eu ter sido testemunha de Jeová. Aliás, eu acho que em vídeo nenhum eu nem mencionei isso. Eram pessoas que depois que chegam na Alemanha, entram em contato comigo, a gente conversa e elas ficam sabendo e ficam admiradas. Elas falam, mas você não tem cara de testemunha de Jeová. Aliás, gente, eu nunca tive. Já diziam isso pra mim quando eu era testemunha de Jeová, pioneiro e tudo. Por isso que alguns podem até dizer assim, como alguns escreveram pra mim, você foi testemunha de Jeová, mas o espírito de testemunha de Jeová nunca esteve em você. Jeová nunca esteve em você. Eles dizem isso. Mas diga-se de passagem, já naquela época existiam pessoas que não eram testemunhas de Jeová, que visitavam o meu salão de beleza, que eram clientes, e elas falavam, acho que você não vai ser testemunha de Jeová por muito tempo, não. E eu ficava furiosa com isso, gente, eu ficava louca. Muitos diziam isso. Bem, mas isso já é um outro detalhe. Continuando, por eu não entender o que levava os apóstatas a pregarem contra as testemunhas de Jeová, isso me deixava muito admirada e muito aborrecida quando eu era testemunha de Jeová. Depois que eu saí, como eu já falei antes, eu continuei por mais ou menos 12 anos firmemente acreditando que as testemunhas de Jeová eram detentoras do monopólio da verdade. E o que me fez acreditar nisso foi exatamente porque quando eu tinha uma ou outra dúvida, eu ia pesquisar no Google, colocava lá, testemunha de Jeová. Aparecia uma lista de vídeos, de matérias, dos apóstatas falando mal, caçoando, xingando as testemunhas de Jeová. E quando eu tinha dúvidas, eu queria que essas minhas dúvidas fossem respondidas pela torre de vigia, porque eu acreditava nelas. Então, uma
vez eu até escrevi para um... Eu me lembro, eu acho que era... Eu encontrei um vídeo de alguma testemunha de Jeová e eu escrevi: poxa, vocês deveriam tomar alguma atitude para colocar mais matérias da Torre de Vigia na internet, porque quando eu vou pesquisar alguma coisa, já que eu não tenho muito acesso às literaturas, eu só acho matérias apóstatas. Uma vez eu escrevi isso para alguém, não me lembro que site, não me lembro do que se tratava. Bem, o que acontece é que eu só fui entender os apóstatas depois desse meu primeiro vídeo. Porque, gente, é muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Quando a gente está de fora. Mas quando a gente passa a pertencer ao outro lado da história, aí que a gente começa a entender direito as coisas. Depois que eu publiquei o primeiro vídeo, eu recebi uma avalanche de mensagens, e-mails, mensagens pelo Facebook, mensagens e comentários do vídeo, uma avalanche. Um lado, as mensagens das testemunhas de Jeová, cheias de xingamentos, acusações e tudo que é tipo de rancores, ódio. E do outro lado, as mensagens dos apóstatas, cheias de apoio, amor, interesse em ajudar. Falei assim, peraí. Esse lado aqui, essas mensagens das testemunhas de Jeová, esse grupo aqui são aqueles que eu aprendi que tem a verdade, que são as pessoas mais amorosas do mundo. E essas aqui, os apóstatas, são os que eu aprendi que são filhos do diabo, que estão condenados à destruição, que não tem nada para fazer e simplesmente atacam os testemunhos de Jeová. Alguma coisa aqui está errada, né? E esses apóstatas escreviam mensagens para mim no Facebook contando as histórias deles. Muitos deles se identificaram com a minha história. E, gente, eu vou te contar uma coisa. Tem gente que me escreveu que a história deles é muito mais cabeluda do que a minha. Teve gente que eu respondi e falei: como que você não publica a sua história? São histórias absurdas, gente, absurdas. A minha história perto dessas pessoas é fichinha. Cada coisa de arrepiar os cabelos. Tem gente que foi desassociada por cada motivo absurdo. Tem gente que foi desassociada porque foi estuprada e não gritou. Não podia gritar, gente, tinha uma faca na garganta. Mas porque não gritou, a lei da Bíblia deles diz que se não gritar, consentiu. Tem gente que foi desassociada porque fez reuniões na sua própria casa, junto com outras testemunhas de Jeová, para estudar a Bíblia. Foi desassociada porque o corpo governante não orienta a fazer isso. Então, é atitude apóstata. Tem gente que foi desassociada porque fez o mesmo tipo de coisa no rádio, aproveitando a oportunidade que tinha de usar a mídia para divulgar a palavra de Jeová. E foi desassociada por isso. Tem gente que foi desassociada por cada absurdo, por cada coisa. E cada uma dessas pessoas que foi desassociada por esses motivos absurdos eram pessoas que não tinham pensamentos apóstatas, eram pessoas que não estavam questionando nada da organização das testemunhas de Jeová, eram pessoas que, como eu, saíram acreditando que era verdade. Aliás, não, eu estou falando de pessoas que foram expulsas, não que saíram, foram expulsas contra a vontade, queriam ficar lá dentro, né? Mas olha os absurdos. Então, essas pessoas foram expulsas, perderam contato com toda a família. Quando eu observo esses relatos, eu fico pensando, gente, eu saí por conta própria e não tinha ninguém da minha família lá dentro. A única que era da minha família era a minha mãe, que nunca deixou de ter contato comigo. Mas quando eu me coloco no lugar dessas pessoas,
que saíram de lá, querendo ou não, e que perderam contato com pai, mãe, irmão, irmã, cunhados, sogro, sogra, com todo o universo, né? Eu fico pensando, gente, eu não posso imaginar como é isso. Porque eu perdi contato só com grupos de amigos, entre aspas, né? Hoje eu coloco aspas mesmo. Só amigos. E foi por causa da minha personalidade, da maneira como eu sou, foi muito fácil fazer outro grupo de amigos. Aliás, fácil e muito melhor. Porque os amigos do mundo, eles se aproximam de você quando eles gostam de você. Os amigos das Testemunhas de Jeová, eles se aproximam de você porque tem que se aproximar de você. Eles não têm escolha. Ou eles têm amigos Testemunhas de Jeová, ou eles não têm amigo nenhum, né? Então, eu saí, mas imediatamente fiz outro grupo de amigos sinceros. E é fácil identificar, se é sincero, tchau, se não é sincero, fica, né? Quando eu saí já não era mais nenhuma criança, eu tinha 26 anos de idade, já sabia identificar quem é quem. E então pra mim não foi assim uma coisa que traumatizante. Não foi traumatizante. Mas gente, imagina, eu tava conversando essa semana, né, com uma pessoa que entrou em contato comigo, eu tava falando, eu não posso imaginar se a minha mãe, a pessoa que eu mais amei na minha vida, parasse de falar comigo. Simplesmente virasse a cara pra mim. Ou não atendesse sequer telefone, porque agora tem, né, um vídeo da Testemunha de Jeová que mostra que a mãe sequer atende o telefone da filha que foi desassociada. Imagina, se essa filha foi desassociada, ela tá tendo a casa invadida e ela não lembra de cor de nenhum outro telefone, exceto da mãe. O celular não tá com ela, ela tem que usar o telefone fixo do quarto onde ela se trancou, né? Aí ela vai lá, lembra do único número que ela lembra de cor, que não tá gravado, né? É da mãe, né? A mãe vai e não atende, né? Porque na hora de desespero, de repente, geralmente na hora de desespero, pode acontecer muitas vezes de você pensar na primeira pessoa que você se lembra. Você não lembra nem como ligar para uma polícia. Eu tô dando só um exemplo, vamos dizer que é um exemplo, né? Porque isso já aconteceu comigo, de eu passar por dificuldade e eu simplesmente nem pensei na polícia, gente. Eu liguei primeiro pro meu namorado. Tem nada a ver. Mas quando você tá na adrenalina, né? Perde a razão. Mas isso é só um exemplo. Mas é isso que as Testemunhas de Jeová estão ensinando, né? Ostracismo total, completo, absoluto. E meu Deus, o que passa pela cabeça de uma pessoa que é abandonada pela mãe, pelo pai, pelos filhos? Uma pessoa escreveu para mim dizendo que se casou de novo depois que foi desassociado e já tem filhos no novo casamento, mas os filhos do casamento anterior são Testemunhas de Jeová. Simplesmente, para esses filhos do casamento anterior, essa pessoa não existe mais. Gente, eu não posso imaginar um negócio desses, porque eu não passei por isso. Eu não passei por isso. Então agora, eu me coloco no lugar dessas pessoas que ficavam na frente dos congressos, com placas levantadas, escritas palavras de ordem contra as Testemunhas de Jeová. Agora eu consigo entender muito bem tudo isso que essas pessoas passaram. Mesmo assim, é inacreditável, né? Mesmo assim, essas pessoas que são muito traumatizadas, que têm motivos para serem traumatizadas, elas me escrevem com amor. Elas encontraram suficiente amor no mundo, né? No mundo, para poder transmitir isso para outras pessoas. Enquanto que aquelas que estão dentro da organização verdadeira, da organização que demonstra amor ao próximo, só escrevem xingamentos, só escrevem coisas de ostracismo, só escrevem coisas terríveis.
essas outras pessoas que estão traumatizadas, muitas delas deixaram até mesmo de crer em Deus. Muitas delas não creem mais em Deus. Porque o trauma é tão grande que elas perguntam, não há Deus. Onde está Deus? Onde está esse Deus que permitiu que eu enterrasse a minha infância toda, perdi minha infância toda, minha adolescência toda, perdi a vida, não tive oportunidade de estudar, hoje eu não tenho nada, porque as testemunhas de Jeová me tiraram todas essas oportunidades. Então quando a pessoa sai de lá, ela sai completamente traumatizada, ela fala, não tem mais como eu recuperar meu tempo. Tem testemunha de Jeová que ficou lá 40 anos, outra ficou 50 anos, outra ficou 60 anos. Gente, pode imaginar o que é isso? Imagina a testemunha de Jeová que ficou lá 60 anos e quando sai, os filhos voltam as costas para essa testemunha de Jeová. Essa testemunha de Jeová não estudou, não teve uma boa profissão, não teve nada. Agora vai viver de quê? De uma reles aposentadoria, solitário, sem os filhos, sem poder sequer ver os netos? Meu Deus, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu hoje sou uma apóstata. Mas eu sou uma apóstata que não sabe nada, que não viu nada. Eu sou uma apóstata que simplesmente tem um pouco de carisma e que, por causa desse carisma, atrai a atenção de vocês. Eu estou recebendo uma atenção através dos meus vídeos que eu vou falar, eu não sou digna dessa atenção. Porque quando eu comparo a minha história com a história de vocês, a minha história não é nada, meu Deus, não é nada. Se vocês estão me assistindo agora é simplesmente porque eu tenho uma cara de pau terrível, uma maneira de falar engraçada, sei lá. E eu tenho um carisma. Foi esse carisma, inclusive, que me favoreceu para colocar tanta gente dentro da organização de Jeová. Mas eu quero dizer para vocês, primeiro, que eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de sair do engano, mesmo não tendo ouvido vocês por tanto tempo. E não importa se você acredita em Deus ou não, porque hoje eu não estou mais aqui para ficar convencendo ninguém a mudar a fé. Eu quero dizer para você que passa por todo esse ostracismo, para você que está abandonado pelos seus filhos, para você que todo dia está lutando para tirar os outros que estão sendo enganados do meio dessa teia, para você que teve a sua infância roubada, diferente da minha, porque como eu já disse em outro vídeo, o meu tipo de personalidade fez de modo que eu encontro divertimento em tudo. Eu quero falar para você que teve a sua adolescência roubada, para você que perdeu anos e anos e anos no meio desse engano. Eu quero pedir perdão para você por não ter compreendido a sua dor, por não ter compreendido os seus motivos. Mesmo depois de eu ter saído de lá com a cabeça totalmente devastada por essa lavagem cerebral e ter permanecido ainda uns 12 anos acreditando em todas essas mentiras da Torre de Vigia, eu quero pedir perdão e quero agradecer pelo abraço que vocês me dão. Eu falo, eu não mereço. Eu não mereço, gente, eu não mereço. Cada vez que vocês me escrevem a história de vocês, eu fico chocada. Eu fico devastada. E eu sinto cada vez mais envergonhada por ter sido tão burra durante tanto tempo. Por ter sido tão ignorante, tão
meu Deus, eu não posso aceitar isso, porque teoricamente eu não sou uma pessoa burra. Teoricamente eu não sou, eu sou uma pessoa... Eu vou falar pra vocês, eu estudei até a 8ª série só. Eu aprendi os outros idiomas, nem foi com livros, porque eu não tenho muita paciência pra ficar lendo. Pelas minhas viagens, o contato com as pessoas, que eu aprendi inglês. Vindo pra cá, eu não fiz escola de alemão, eu aprendi alemão. Eu aprendi francês, mas por não exercitar muito, porque eu trabalho pouquíssimo na França. Eu não sou tão boa em francês, mas eu sei falar francês, sei falar espanhol, apesar de também trabalho pouquíssimo na Espanha, então eu não sou tão boa em espanhol e francês, mas também conheço esses idiomas. Eu me viro sozinha aqui na Alemanha com todas as contas, porque aqui qualquer tipo de serviço é muito caro. Eu vou meter a cara, porque eu não estou disposta a ficar pagando por serviço. Eu pinto meus carros, meu apartamento todinho, eu mesmo que monto tudo. Para economizar com Steuerberater, o que é Steuerberater? Contador. Eu faço todas as minhas declarações de imposto de renda, tudo isso, todas essas coisas em alemão, eu me viro. Editar vídeos. Gente, eu sou uma dançarina de samba. Por favor, me perdoe minhas edições, mas eu me viro sozinha. Editar tanto vídeos quanto fotos para fazer propaganda, para fazer tudo pro meu trabalho. Então, gente, eu não sou exatamente o tipo de pessoa mais burra do mundo, sabe? Eu tenho uma certa medida de inteligência, até nos padrões de uma pessoa inteligente. Mesmo assim, eu fui enganada por essa seita demoníaca. Eu me sinto tão envergonhada, tão envergonhada. E hoje eu fiz esse vídeo dedicado a vocês, os apóstatas incompreendidos por mim e pelas testemunhas de Jeová. Esse vídeo é dedicado a vocês. Eu quero pedir desculpas.